Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre um dos vários contratos típicos que são previstos no Código Civil, que é o contrato de depósito. Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Nós temos o contrato de depósito quando o depositante entrega ao depositário um objeto móvel e corpóreo para que ele fique sob a sua guarda até que ele solicite a restituição. Algumas classificações são importantes para que a gente compreenda a fundo essa espécie contratual. Tendo como parâmetro a manifestação de vontade das partes, ele pode ser voluntário, em que o depositante e o depositário convencionam o depósito, pode ser necessário, também chamado de obrigatório, em que não há uma manifestação livre da vontade no sentido de aceitar ou não o depósito. Esse depósito também pode se dar por força de lei, sendo então chamado de legal, por eventos de calamidade pública, em que ele recebe o nome de depósito miserável, ou então se relacionar à figura do hospedeiro, que é responsável pela bagagem e pelos pertences dos seus hóspedes. Por outro lado, se o parâmetro é o objeto, o depósito pode ser regular, caso recaia sobre uma coisa infungível, ou então irregular, se a coisa depositada for fungível. A regra é a de que o contrato de depósito seja unilateral, no sentido de que apenas o depositário assume a obrigação, e gratuito, já que o depositante goza dos benefícios de ter a sua coisa depositada sem que haja uma contraprestação onerosa. Excepcionalmente, não há problema em fixar uma retribuição econômica ao depositário pela função que ele desempenha. Nesse caso, a gente passaria a ter um contrato bilateral e oneroso. Essa situação é possível quando as próprias partes convencionam uma remuneração. Pode ser também, e não é raro que aconteça, que o depositário exerça profissionalmente a atividade de depósito. Não há dúvidas nesse caso de que ele deva ser remunerado. É esperado que as partes, ao convencionarem o contrato de depósito, fixem o valor da remuneração. Em alguns casos, é possível que a própria lei explicite a soma que é devida. Se isso não acontecer, o Código Civil prevê, no parágrafo único do 628, que a quantia a ser paga é determinada pelos costumes do lugar e, na falta deles, por arbitramento. Outra característica importantíssima do contrato de depósito é que ele é personalíssimo, ou seja, ele é celebrado justamente porque há fidúcia, confiança entre as partes, que não podem, a princípio, ser alteradas. O esperado, como a gente já disse na classificação, é que o depósito incida sobre coisa infungível, ou seja, que não pode ser substituída por outra da mesma espécie e qualidade. Se por acaso o depósito recair sobre coisa fungível, o artigo 645 prevê que são aplicadas as regras do contrato de mútuo, que será estudado também no curso. O depositário tem o dever de guardar a coisa como se fosse sua e deve restituí-la com todos os frutos e acrescidos, assim que exigido pelo depositante. Essa regra de conservar o bem como se fosse o próprio dono é importantíssima. Exige uma conduta muito diligente e responsável por parte daquele que tem as coisas sob a sua guarda. E quando o depositante pede a coisa de volta, onde ela tem que ser entregue? A regra é de que a restituição tem que ser feita no lugar em que a coisa foi guardada, correndo por conta do depositante as despesas de restituição. Obviamente, não há problema nenhum de que as partes ajustem de maneira diferente. Mesmo nos casos em que o contrato de depósito fixe um prazo determinado para a restituição, o depositário deve entregar a coisa ainda que antes do vencimento. Apesar disso, há 4 hipóteses em que o depositário pode se negar a restituir. Quando tiver direito de retenção, se o bem depositado for judicialmente embargado, se for objeto de execução, estando notificado a esse respeito, se for razoável suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida, e nesse caso é necessário pedir judicialmente que ela seja levada ao depósito público. Se por algum motivo o depositário
não puder mais conservar o bem, comunicando o depositante sobre essa impossibilidade, e esse não aceitar a restituição prematura do bem, é permitido ao depositário que converta o depósito convencional em judicial, procurando se desincumbir do ônus que sobre ele recaia. Nós já mencionamos que o contrato de depósito é intuito personae, ou seja, é necessário para a sua formação e execução que as partes permaneçam as mesmas, diante da confiança e da respeitabilidade que nutrem uma pela outra. Mas e se vier, por exemplo, a falecer o depositário? A resposta é simples: o contrato é extinto. Suponhamos ainda que, nesse caso, os herdeiros do falecido, desconhecendo que a coisa depositada não pertencia ao de cujus, resolvem alienar a coisa. Para o depositante, pouco importa, ele terá o direito de reivindicar a coisa. E mais, se os alienantes estavam de boa fé, eles devem assistir o depositante. Outra pergunta bastante comum a respeito do depósito: o depositário poderia usar a coisa depositada enquanto ela estiver sob sua guarda? A resposta é não. Nesse sentido, o depósito se difere bastante do comodato, em que a coisa é emprestada para uso, mas nada impede que as partes, excepcionalmente, convencionem que o depositário pode fazer uso do bem depositado enquanto durar o contrato. Nós dissemos também agora há pouco que a regra é de que o contrato de depósito seja gratuito. Pois bem, mesmo nesse caso, a lei atribui ao depositante o dever de ressarcir o depositário pelas despesas e prejuízos que ele experimentou durante a sua execução. Se ele não for reembolsado, ele pode exercer o seu direito de retenção. Meus amigos, esses são os principais aspectos que a gente deve ter em mente quando estuda o contrato de depósito. Não é tão complicado, na verdade. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula e tenham aproveitado as explicações. Um grande abraço e até a próxima.